Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse podcast que eu estou voltando com muita alegria. Podcast onde a gente sempre fala sobre ciência, inovação, saúde, bem-estar, tecnologia, exames de laboratório e sempre falando para a área da saúde mais prioritariamente, por eu ser farmacêutica bioquímica e trazer um pouco da experiência de trabalhar no laboratório e falar aí para o Brasil inteiro. Mas hoje a gente vai fazer algo diferente e eu vou trazer aqui uma convidada muito bacana e uma mulher que com certeza ela pode ser inspiração para muitas outras mulheres aqui no Brasil. A gente vai falar sobre o sistema de gestão e que, claro, que impacta na qualidade de quem trabalha com laboratório clínico, quem trabalha com exames. E eu vou trazer uma pessoa que entende muito disso, porque na verdade, essa minha convidada, ela já está há quase 17 anos liderando uma empresa de health tech, que é a WMI, Wellness Management Innovation, que nasceu com o propósito aí de transformar a gestão, né, na área da saúde e utilizar para isso a tecnologia. Acredito que hoje, em 2026, não tem como, né? Apesar de a gente ainda às vezes trabalhar em ambientes às vezes não tão tecnológicos, a gente percebe o quão a gente está ficando para trás. Então, hoje, a WMI é uma solução que acaba impactando aí com muitas empresas do Brasil todo, né, empresas da área da saúde, são mais de 5.000 empresas, acreditem, incluindo aí a empresa Autolac, que eu estou tendo, assim, a alegria muito grande de estar fazendo essa parceria agora em 2026, que é um sistema de gestão laboratorial e que está presente, acreditem se quiser, em mais de 1.600 laboratórios pelo Brasil. Processando aí, minha gente, mais de 3,5 milhões de laudos, tá, por mês. Isso é um número muito grande. A trajetória dessa mulher que eu vou estar trazendo aqui hoje para conversar comigo, começou na área da comunicação social, na UFV, evoluiu para o marketing estratégico na PUC de Minas e se consolidou com MBA em liderança, inovação e gestão 3.0 na PUC do Rio Grande do Sul, além de toda a informação em inteligência competitiva pela FGV. Essa combinação deu, então, a essa querida uma visão única de que a tecnologia ela é muito importante para transformar, e principalmente quando essa tecnologia ela é acessível, né? Então, pode transformar e mostrar que a gestão ela só vai funcionar de fato quando colocar nós, pessoas, aqui no centro disso tudo. Então, a minha convidada, ela acredita que liderar é conduzir cada pessoa aí no seu caminho próprio, né, individual, claro, sempre sem perder o rumo do coletivo, que é algo que está muito alinhado com o que eu falo também nas minhas redes sociais, nas minhas aulas e palestras, dentro da sala de aula, inclusive, e mostrando que, claro, o sucesso da gente só vai ser construído se a gente tiver consistência, disciplina e paixão e coragem, né? Falei sobre isso até essa semana. Coragem. E é assim que a gente pode, então, protagonizar, inclusive, a nossa própria história. Então, seja muito bem-vinda, Rebeca Mangaldi. É uma alegria receber você aqui hoje no podcast Papo com Prof. Mila Cabral. Muito obrigada, doutora Mila, pela introdução, pelo carinho, né, por citar aí toda a minha trajetória. Eu espero poder somar um pouquinho aqui com a trajetória de todos os seus ouvintes, entendendo, né, que a gestão hoje, ela precisa estar muito aliada à tecnologia, e a tecnologia está caminhando muito rápido. Então, quanto mais informação de qualidade a gente consegue trazer para gestores de laboratórios, para bioquímicos, para quem está ali na linha de frente com o paciente, mais vocês vão conseguir usar a tecnologia como ponta de apoio para cuidar melhor de vidas. Então, conte comigo, tudo que eu puder somar um pouquinho aqui vai ser uma honra e um grande prazer. Verdade. A ideia, então, é a gente fazer um bate-papo, vou fazer algumas perguntas e também trazer um pouco da minha experiência e a gente poder falar isso para o público abertamente. Geralmente, uma boa parte dos ouvintes até aqui do podcast são estudantes e profissionais, né, farmacêuticos, biomédicos, biólogos, pessoas que lidam direta ou indiretamente com exames laboratoriais e que, claro, sempre querem estar ali antenado, a par do que a gente está tendo de novidade dentro desse âmbito. Mas, Rebeca, se a gente for olhar então para a nossa prática ali cotidiana, vocês que estão hoje aí dentro dessa empresa que é o Autolac, como que o Autolac pode ajudar um laboratório clínico a trabalhar, né, com muito mais segurança? E eu acho que o principal também de tudo, que é o que nós analistas clínicos da bancada a gente quer, menos retrabalho.
Como que o Autolac pode, então, ajudar nesse sentido? Bom, hoje o Autolac ele é um produto que ele foi todo desenvolvido para gerar automação e validações consistentes no processo de segurança, no processo de cada etapa da amostra, para que vocês tenham menos ações manuais ou esqueçam de operar ações que são importantes para a qualidade ali do processo. Então, da ponta da recepção, todo o processo de recebimento do paciente, de cadastro dos exames, de validação dos convênios, de envio para apoio, de faturamento, nota fiscal, os dados necessários depois para o processo de faturamento lá no final, para receber de convênios, para receber de prefeituras. Tudo isso a gente tem camadas de proteção e de validação que vão guiar o usuário pelo processo correto. Então esse é um ponto que somente sistemas mais maduros vão conseguir entregar. Um processo limpo, onde o usuário é guiado para não cometer nenhum erro. Quando a gente fala, por exemplo, de bancada, a gente tem toda uma automação que vai desde a interface dos equipamentos, e hoje a gente é um dos campeões em interface, a gente tem mais de 500 equipamentos interfaceados que funcionam, né? Não é que prometem, que funcionam na prática, que entregam ali resultados sendo processados e sendo inseridos no sistema automaticamente. Isso economiza horas de trabalho de bancada na digitação e muitos erros pela digitação manual. E um dos módulos, então a gente tem vários módulos que a gente complementa o nosso processo, isso é opcional para cada cliente, mas a gente tem hoje, por exemplo, clientes que usam 100% dos nossos módulos porque já entregaram valor com isso, já enxergaram como que isso muda o processo, acelera todo o processo. A gente tem complementos de cada módulo. Então, por exemplo, um complemento maravilhoso do Interlac é o módulo de conferência automática. Então, 70% do trabalho de conferência manual dos exames são feitos de forma automática dentro de validações e inteligências, que a gente chama de Delta Check, e permitem, por exemplo, que o trabalho de quem faz a conferência, que geralmente é o salário mais caro do laboratório, né, que é o bioquímico principal, o RT, aquela pessoa, às vezes é o dono, que podia estar tendo um tempo ali, gastando um tempo e uma energia para fazer o laboratório crescer, mas está conferindo o resultado. Então o módulo Confere, ele consegue eliminar até 70% a 80% desse trabalho de conferência, deixando somente os resultados críticos para uma conferência e um olhar mais apurado. E isso, gente, tudo personalizável, tudo configurável para o critério do bioquímico. O que o bioquímico vai considerar como conferido, o que ele não aceita e ele quer olhar para não passar nada que ele tenha que ter realmente uma ação humana. Então são vários pontos e eu poderia ficar aqui falando horas, mas o ponto central a gente já entendeu que a tecnologia hoje ela vem para reduzir trabalho e dar segurança no processo. Então a gente não pensa só em redução de retrabalho manual, digitação, mas a gente pensa também em pontos de segurança em todo o processo para impedir que uma amostra, por exemplo, passe para uma nova etapa sem que todos os pontos necessários sejam cumpridos e para permitir a rastreabilidade de todo esse processo também, para que no final, lá na hora de receber, lá na hora de faturar, que é um ponto fundamental, né? Obviamente é o coração para manter uma empresa viva, a gente consegue entregar um volume mínimo de glosas e um faturamento muito mais robusto, porque todas as etapas antes foram validadas com muita segurança. Eu fico aqui imaginando, eu como bioquímica, eu trabalho na bancada, e hoje eu sou servidora pública, né, concursada aqui em Salvador. E, infelizmente, Rebeca, eu trabalho com o sistema manual. Então, para mim, ouvindo você falar, só bota aqui, ouvindo você falar de toda essa interatividade e essas etapas de validação para facilitar o nosso trabalho, na verdade, não só facilitar, mas permite que a gente tenha tempo para colocar, inclusive, ali a cabeça para raciocinar. Como é que eu posso fazer melhorias aqui dentro do laboratório? Como é que eu posso fazer a minha equipe crescer também, estar atualizada com as mudanças? E eu vejo o quanto isso, muitas vezes, pode minar as forças de um analista clínico que se vê tão atolado de serviços e não ter essa ajuda da automação de um sistema como esse,
que a gente se vê muitas vezes impedido mesmo, não consegue crescer. E eu vejo muita gente, às vezes, adoecendo no ambiente de trabalho, porque quer aprender e fazer algo diferente, mas às vezes não consegue. Então, é importante que, inclusive, os gestores, os donos de laboratórios, que às vezes não são da área, mas precisam entender que para a sua equipe também crescer ali dentro, precisa ter tempo para que esse analista, né, ou até mesmo da coordenação, mas que seja um analista clínico, enfim, ele possa ter tempo para gerir a sua equipe, capacitar melhor a sua equipe, e para isso, um sistema de gestão que funcione faz com que haja tempo, né, ali, abre para que ele possa fazer essas outras ações ali dentro do laboratório. E às vezes eu fico vendo um laboratório pequeno, de pequeno e médio porte, que cresce tanto, e eu vejo outros, às vezes, que é grande, mas eu vejo que os funcionários estão defasados, desatualizados, desmotivados, e vejo, às vezes, laboratórios de médio porte, inclusive clientes do Autolac, como eu estava conversando essa semana, e que conseguem fazer com que o trabalho flua de uma forma muito melhor, com a equipe mais motivada, mais capacitada, e que um público ali de pacientes que geralmente gosta dessa dinâmica, porque também vai impactar no paciente, e acaba o quê? Gerando ali uma fidelização daquele cliente-paciente, né? Então, eu fico muito empolgada de ver você falando do Autolac, vendo de fato pessoas que eu conheci, inclusive agora nos congressos, né, em outros estados, que são clientes, e como conseguem melhorar a sua rotina de trabalho, otimizar os processos e serviços, e com isso fazer com que aquele cliente ele fidelize ali no seu laboratório. Então é um impacto totalmente positivo, né? Eu gostaria muito de trabalhar com a Autolac, quem sabe? Vamos resolver isso daí, doutora Mila. Bora implantar o Autolac aí no seu processo, que eu acredito que você vai ver todos esses benefícios que a gente já está conversando em prática. Eu acho que a gente está passando por um momento na gestão dos laboratórios muito interessante, assim. É um momento que ainda está um pouquinho atrasado frente a outros segmentos, mas já está à frente de outros. O gestor antigo do laboratório, ele é aquele bioquímico que ainda está na bancada. É o dono que fundou pela paixão do negócio, que fundou ali pelo interesse pela área, por querer desenvolver um produto, né? Porque é produto. Quando a gente pensa laudo, o resultado é um produto que você entrega na mão do paciente, mas que gosta do trabalho manual, gosta da lâmina, gosta do processo, gosta ali do analítico, e tem paixão por aquilo ali, mas não consegue pensar a gestão. A gente está agora passando por um momento de novos gestores de laboratórios e uma leva de donos de laboratórios se capacitando em gestão, porque já entenderam que para fazer uma empresa crescer e dar certo, não é só sobre produto. Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter um serviço muito lindo. Se você não tiver uma gestão madura, se você não tiver capacidade de gerar crescimento, de analisar resultado, de entender de custo, você não consegue alavancar e crescer aí 20%, 30% por ano, como eu vejo clientes nossos fazendo. E isso é, no final de tudo, gestão. E a gestão ela tem que ter esse olhar maduro, tanto para processo quanto para pessoas, mas entendendo potenciais. O ser humano, ele tem um potencial gigantesco. A gente tem aí referências de vários profissionais que entraram como técnicos de laboratório, que entraram ali como analistas e que hoje estão fazendo uma diferença muito grande em acreditação, estão dando treinamento, estão evoluindo o time, estão melhorando, estão fazendo análise de reagente, análise de equipamento, trazendo inovação para o laboratório quando eles têm espaço para isso. E o gestor antigo, ele é aquele gestor que pensa assim, poxa, para que eu vou contratar uma tecnologia que custa R$400, por exemplo, sendo que eu tenho uma pessoa ali dentro que está parada, deixa ela fazer. E não coloca na cabeça o custo da hora do trabalho, o custo do erro, o custo do retrabalho, o custo de emitir um laudo com resultado errado, de bater lá no médico, de bater no paciente, disso gerar um custo intangível de reputação.
Então não coloca esses pontos na ponta do lápis e toma decisões fáceis. Esse é o antigo gestor. O novo gestor não. Ele consegue contabilizar e pensar, poxa, eu tenho um profissional que consegue gerenciar, orquestrar 5, 10, 20 equipamentos de interfaceamento, conferir como que está o processo de automação dentro do sistema, e eu vou ter esse mesmo profissional fazendo ali uma conferência, né, dos 30%, dos 20% que precisam de fato ser conferidos. Então eu enxugo a minha operação, eu capacito um profissional, eu dou espaço para que ele possa de fato performar. Então eu elimino custos de folha. Hoje, entre 40% e 50% do custo dentro de um laboratório é folha de pagamento, né? E se eu reduzo em 5% esse custo de folha, e aqui eu não estou falando de mandar gente embora, eu estou falando de crescer sem crescer gente, sem crescer equipe, mas com tecnologia para apoiar e para garantir que os processos não gerem tanto retrabalho quanto erro. Esse é o cenário que a gente está começando a ver maturar. E a gente tem apoiado muitos gestores aí nessa jornada para que eles possam, de fato, ter uma performance de crescimento aí de 10, 20, 30% ao ano e adquirindo novas unidades, abrindo novos postos de coleta e capacitando cada vez mais o seu time para uma alta performance. Era justamente o que eu ia perguntar, né? Com o seu olhar, como é que você enxergava isso, essa evolução dos últimos anos? Acho que você até já entrou falando sobre isso, dessa evolução, que apesar de ainda termos alguns laboratórios com alguns gestores que ainda estão ainda presos, às vezes, à bancada, mas tem muita gente que tem mudado, né? Eu acho que o próprio momento em si tem pedido isso, com tanta inovação tecnológica, a própria IA, a inteligência artificial, não tem como um gestor que queira ver o seu negócio crescer, ele não queira, pelo menos, minimamente aprender, e como você falou, então tem muita gente que antigamente estava presa à bancada, e que agora está fazendo MBA em gestão, está procurando aprender para melhor gerir o seu negócio e fazer ele prosperar. Mas eu acho também, Rebeca, que a falha, e muito disso, está no sistema de ensino no Brasil, na graduação. Porque, e eu lembrando de mim mesma, enquanto estudante de farmácia aqui na Universidade Federal da Bahia, mesmo sendo uma grande faculdade, eu acho que ainda as faculdades públicas visam muito, e é importante, a parte científica, para que a gente desenvolva pesquisa, né, e tentar fomentar ali a produção de pesquisadores quando saem da academia, e as faculdades particulares, muitas vezes, estão preocupadas em ensinar aquele aluno a ir para o mercado de trabalho, mas como operacional. E muito pouco ou quase nada a gente vê de gestão e da importância de gerir um negócio, né? Aí no caso dentro da área farmacêutica, laboratorial, que é a minha área, a gente não vê muito isso praticamente. Então eu acredito que muito do que você falou é um despertar de consciência que o próprio mundo e o ambiente que a gente está fazendo com que esses gestores, esses profissionais corram atrás disso, porque de fato eles não tiveram bagagem, né, na sua trajetória, não tem repertório para fazer isso, e eu tiro por mim também, que não tive, apesar de ter feito mestrado, ter feito doutorado, né, dentro da universidade, voltado muito para a academia. Eu sou professora, né, por paixão e tudo, mas acredito que a própria universidade vai moldando o aluno para um determinado caminho. E falta isso, que as instituições do Brasil comecem a moldar esse profissional, e principalmente da área da saúde, não só da área de economia, da área de humanas, mas o profissional da área da saúde, que ele não saiba somente, ali tenha know-how somente com a sua parte técnica científica, mas que esse profissional também entenda de gestão. Eu acho que tem muito a ver com isso, e talvez essa evolução que você falou, que está acontecendo ainda, meio que lentamente, mas está acontecendo. Entrando, então, falando da nossa área em si, de laboratório e dessa parte da gestão e desses sistemas, né? Na sua experiência, né, em 17 anos lidando com isso, onde é que você acha que os erros mais costumam aparecer dentro de uma rotina de um laboratório clínico, né? Eu vou ter o meu olhar enquanto analista clínica de bancada, mas você que está aí nessa parte do sistema da gestão e de implementar isso para o Brasil inteiro, então rodando o Brasil e conhecendo diferentes, né, regiões e com distintos aspectos dos laboratórios, onde é que você acha que esses erros, então,
eles acontecem muito mais dentro da rotina. Perfeito, perfeito. Doutora Mila, eu vou te responder assim, ó. É claro que vai depender de laboratório para laboratório, então a ênfase, a preocupação, a gestão do processo, o sistema que o laboratório utiliza, ele também dita muito, né? Se é um sistema menos complexo, com menos barreira a erro, com menos automação, erros acontecem mais. Mas por experiência, quando chegam pra gente, tá? Sem o autolac, a gente percebe que as principais dores começam na recepção, né? Que é a porta de entrada ali do laboratório, que lida com um volume, um giro muito acelerado, e que se não tiver toda a coleta e todas as validações necessárias de informações naquele momento, isso vai impactar todos os outros processos futuros até o recebimento daquele exame. Então, eu diria que o ponto mais crítico, tá? Nem é só o que mais acontece, mas o ponto mais crítico e mais sensível a erro, que os gestores precisam olhar muito, né, diariamente, melhorar, aprimorar, ter ferramentas eficientes para eliminar erro, não contar só com lembrança, memória da operação do ser humano. É a recepção, ali é o coração. E ali faz um elo muito importante, que é o elo da fidelização com o paciente. Se você é bem atendido, se a sua recepcionista está feliz, se o paciente é bem acolhido, se ela não erra no processo, se ela pega tudo o que precisa, se ela tem ali já dados pré-cadastrados, consegue agilizar o atendimento, consegue encaminhar o paciente para uma excelente experiência, ali ela tem potencial de moldar esse primeiro contato e criar uma experiência positiva para o paciente. E se o sistema e se o processo não está ajustado para evitar erros, não só ela não vai conseguir gerar uma experiência positiva, porque ela vai estar preocupada com o erro, ela vai estar preocupada com o sistema, ela vai estar preocupada com quedas, ela vai estar preocupada com pontos ali que vão atrapalhar a experiência do paciente. Isso é perceptível, mas ela vai deixar de coletar informações fundamentais para que o analista possa fazer um bom trabalho, para que a gente possa ter um processo de qualidade, de rastreabilidade adequado e para que esse faturamento posterior seja feito sem nenhum tipo de glosa. Então, eu colocaria ali no coração, né, onde o gestor ele tem que garantir giro rápido e eficiente, uma recepção que está sempre em constante movimento, tempo de atendimento rápido e ágil, mais uma experiência humanizada positiva, né, colocando o sistema realmente como aliado. Eu estava aqui pensando, né, na sua fala, porque eu hoje trabalho, né, com sistema manual. Já tem uns 3 anos aqui na prefeitura, eu trabalho numa UPA, Unidade de Pronto Atendimento, de urgência e emergência. E eles estão tentando implementar um sistema e sem conseguir ainda, isso ainda não conseguiu ser efetivado. E aí a gente vê justamente como isso impacta em custos, no final das contas. Porque você tendo o erro nessa fase inicial, que é a fase pré-analítica, a fase do cadastro, da recepção, você, por exemplo, no cadastro de um exame errado, esse paciente, quando vai receber lá ao final aquele resultado, ele diz, não, mas não foi isso que era para ser feito. Então, imagina o laboratório ter que pagar por um outro exame que vai ser feito gratuitamente por conta de um erro, uma falha naquele primeiro momento. Outro ponto que eu vejo dentro da rotina, por exemplo, a gente repetir exames ou solicitar nova amostra, recoleta. E isso porque falta informação. Eu trabalho, Rebeca, hoje muito palestrando aqui sobre o paciente transgênero. E o paciente transgênero tem algumas peculiaridades, eu não sei, acredito que você já deve ter acompanhado, já deve ter visto, mas o tanto de casos, de processos, inclusive judiciais, de laboratórios clínicos, clínicas de imagem, de consultório, por falha nessa recepção do atendimento, e isso impactando, por exemplo, no não atendimento desse paciente, e eles colocam na justiça aquele laboratório. Então, muitas vezes, uma informação que diz assim, olha, é um paciente transgênero que fez cirurgia de redesignação sexual, retirou a mama, retirou a próstata, ou não fez, é transgênero, mas ele tem próstata. Ele pode fazer o exame do PSA, por exemplo,
uma parte específica técnica. Mas acredito que você já deva ter ouvido falar. Sim. E aí não faz o exame do paciente por uma falha de entendimento, por uma falta de informação. E eu dei uma olhada, né? Eu tenho o sistema da Autolock aqui no meu computador e pude passear e navegar por ele e conhecer, para você ter campos, inclusive para nesse momento do cadastro da recepção, você colocar informações pertinentes para que você assegure, né, informações que vão ser, na verdade, necessárias para a fase analítica e pós-analítica. Doutora Mila, Diga. esse cuidado é só um ser humano que consegue fazer. Você concorda? Sim, esse papel de atendimento humanizado, a gente inclusive, foi ótimo você ter citado isso, a gente Tem um treinamento específico de atendimento humanizado dentro do nosso portal de treinamentos, que é a plataforma Aprenda. Exatamente para esses casos que você citou, porque a gente implementou melhorias no sistema para cobrir esse tipo de atendimento, essas ocorrências, mas os nossos clientes não estavam preparados para fazer um atendimento humano, com respeito, com dignidade, adequado a esse perfil. Então a gente gerou inclusive um treinamento. E esse é o ponto fundamental, né? Tem coisa que só um ser humano pode fazer. O carinho, o respeito, o atendimento, o olhar, né? O receber com braços abertos. Só um ser humano pode fazer isso. Agora, o sistema ele tem que estar preparado para que tudo isso chegue na bancada, chegue no analista da forma correta, para que você possa processar isso da forma correta. Então, isso faz muito sentido, muito sentido. Já vi muito, assim, essa questão de você, por exemplo, você demora ali o analista, né, na fase analítica em si da execução do exame, você está ali demorando, na execução, repetindo, aí porque falta informação ali no sistema, aí você vai tentar, às vezes, entrar em contato com o paciente e consegue liberar, às vezes não consegue um contato, então você vai pedir nova amostra, ou seja, vai gastar 2 vezes e vai receber uma única vez. Exatamente. Dessa fase pré-analítica tão importante, que vai dar justamente, que respalda o analista ali na fase analítica e pós-analítica, para que a gente possa raciocinar. E aí eu fico, às vezes, me questionando justamente porque a humanização sempre vai ser a prioridade, óbvio, né? Mas a gente ter também sistemas que consigam, hoje tem sido desafiador, essa questão dos sistemas, inclusive para o paciente transgênero, por questões de valores de referência, que ainda não temos padronização, enfim. Mas, às vezes, por um sistema que não consiga trazer essa humanização, de você te colocar ali, por exemplo, olha, é só um nome social, mas dentro do sistema a gente consegue ver o nome biológico, mas para que você possa dar esse acolhimento. Então, um sistema que também tenha esse olhar ajuda o analista na fase analítica e pós-analítica em si, mas também respeita e valoriza, né, a dignidade humana, para que esse paciente ele possa ser atendido da forma como ele deve ser atendido, e é preconizado, inclusive, pelo nosso Sistema Único de Saúde, enfim, pela Lei 8080, né, todo mundo tem direito à saúde de forma com equidade, com respeito, com dignidade. Então, eu acredito que a gente precisa realmente ter softwares e sistemas que possam unir isso, essa humanização, mas também otimizando o nosso trabalho para que a gente possa fazer essa liberação de um laudo final que também seja respeitosa. Né? Não sei se você já tem esse desafio em algum momento. Com certeza, em vários, assim. Eu acho que o ponto da questão é, bom, quanto tempo, doutora Mila, você ficou ali esperando um dado? Quanto tempo você perdeu? Quanto tempo você teve que gastar refazendo? E esse é o custo invisível de uma operação sem sistema que os gestores, né, que ainda não abriram esse olhar para a nova gestão, ainda não colocaram na ponta do lápis. O quanto custa uma profissional como a doutora Mila, que dá aula, que ensina, que tem competência não só técnica, mas também tem competências gerenciais e um olhar para crescimento. O quanto custa perder a sua hora de trabalho esperando informação ou reprocessando uma informação que, se chegasse pronta, mapeada, totalmente mastigada,
você ia gastar provavelmente 1/5, uma fração desse tempo. Ia conseguir dedicar o seu tempo a outros resultados dentro do laboratório. Então, esse é o convite que eu faço para todos os gestores de laboratórios. E um ponto adicional que eu acho que é muito bacana. Hoje você está em laboratório público. Então, você acaba atendendo uma demanda ali que ela é muito bem direcionada. Mas quando a gente fala, por exemplo, do micro, do pequeno, do médio laboratório, que trabalha com particular, né, que trabalha ali com a porta aberta para o paciente que precisa realmente vender e criar diferencial, a gente tem que lembrar que a gente já não está mais competindo uns com os outros. Nós estamos competindo com grandes redes. Nós estamos competindo com unidades que têm uma gestão muito madura, que investem milhões em tecnologia, que estão comprando unidades melhores e abrindo porta direto em todas as cidades, em diversas cidades do Brasil, e que estão abrindo concorrência direta, que não são mais só uma ponta de apoio, mas que estão, de fato, levando serviços para o paciente final. Então, o pequeno, o micro, o médio laboratório, eles precisam acender esse olhar para a gestão, porque para competir com as grandes redes, eles precisam construir diferenciais, e esses diferenciais eles só aparecem quando de fato a gente tem um olhar muito maduro para todo o processo, otimizando o recurso, otimizando pessoas, impedindo erros e retrabalho, fazendo com que a amostra flua rápida em um processo automatizado e que as pessoas tenham o treinamento adequado para que possam de fato proporcionar a melhor experiência para o paciente possível. E aí eu já puxo até o gancho, então, para te perguntar, como é que você acha que a automação e a integração, né, do sistema com esses equipamentos, como que isso pode ajudar a reduzir, né, esses erros e a gente consiga otimizar o trabalho dentro do laboratório? Na minha opinião, e isso eu levo tanto para a minha empresa quanto para os nossos clientes, integração entre sistemas. E aí a gente fala integração, é o processo de eu pegar, por exemplo, o módulo da recepção conversa com o financeiro, então eu consigo fechar caixa dentro do módulo financeiro, o módulo de estoque conversa com o pessoal da bancada, então eu consigo ir com o financeiro, então eu consigo integrar informações sem que eu tenha que lançar a mesma informação em sistemas diferentes. O Autolac conversa com os módulos, então eu tenho, por exemplo, um módulo de conferência, ele integra o Autolac e faz a conferência automática sem que eu precise entrar e revisar o processo. Então essa integração entre sistemas, ela é fundamental. Para mim ela se traduz em eficiência operacional estratificada. Eu deixo de ter pessoas, várias pessoas, não só uma, várias pessoas gastando tempo redigitando informação, e eu passo a ter pessoas apenas acompanhando o fluxo final, verificando e validando. É redução de tempo de trabalho na prática. Então, isso para mim, hoje o Autolac é uma das principais premissas. Todos os nossos módulos, eles são opcionais. O cliente escolhe a composição de quantos módulos ele quer adquirir, quais os benefícios que ele quer, mas tudo conversa com o Autolac e a gente tem todas essas etapas de automação para eliminar erro, digitação manual e tempo de operação. Agora, o segundo ponto é, de fato, a automatização de alguns processos, tá? Que vão eliminar outras etapas manuais. Então, uma coisa é eu integrar etapas do meu processo, integrar a informação entre módulos. A outra etapa são os que os módulos de fato fazem. Então, por exemplo, o módulo Interlac é um módulo que conecta com a máquina, entende o resultado e lança esse resultado na planilha, na guia do paciente, automaticamente. Isso é um processo de automação. Com isso, então, a conta básica é quantas pessoas hoje digitam resultado dentro do seu laboratório. Dentro de um sistema, dentro de uma guia, dentro de uma planilha, onde for que digita. Quantas pessoas fazem esse processo? Quantas horas essas pessoas fazem esse processo? Qual que é o custo hora dessa pessoa? Essa pessoa, às vezes, vai ter um custo médio hora aí de 20, 30 reais. Custo, gente, não é só salário. Custo é todos os encargos, tudo que ela me consome ali, que no final das contas eu tenho de custo para ter um profissional. Então vamos imaginar que ela gaste 2 horas por dia fazendo digitação de um único aparelho. E aí
essas 2 horas ainda está susceptível de erro, né? Então, 2 horas. 2 horas é 1/4 do salário dessa pessoa. Se ela me custa 4.000 no final do mês, é R$1.000 que ela está gastando do tempo da empresa com susceptibilidade de erros para fazer digitação 2 horinhas por dia. Essa conta é a conta que ninguém faz, ou que alguma parte dos gestores ainda não fizeram, né, para poder substituir um trabalho manual por uma automação, que é uma outra automação que ela é sensacional, a auditoria de faturamento. Laboratório chega no final do mês e entra desespero, né? Junta um grupo de trabalho para poder revisar todo o faturamento, para emitir faturamento, e aí gera glosa. Gera glosa, convênio retorna, fala que faltou informação de carteirinha, faltou informação do paciente, esse daqui não estava autorizado. E aí o início do mês é uma correria para ajustar tudo. Então são várias, tem laboratório que são 5 pessoas fazendo esse processo e gera essa sobrecarga final de mês, início de mês. Hoje a gente tem um módulo que chama auditoria de faturamento. Tudo que passa pela recepção é pré-auditado, antes de chegar no faturamento. O módulo, ele automatiza o processo de conferência de tudo aquilo que é critério obrigatório para ir para faturamento. E ele já te sinaliza o que tem que ser corrigido antes. Tá errado? Corrige. Precisa de uma informação aqui? Corrige. Isso é a automatização funcionando na prática, né? Então eu tenho ali, ao invés de uma histeria, um estresse, o desgaste do profissional e ainda mandar errado, porque na hora que você Mandou errado, volta, você perdeu o prazo de receber. Sim. É? E aí impacta o fluxo de caixa do laboratório diretamente. Se eu não vou receber no dia 10, se eu não vou receber no dia 20, eu vou receber só no outro mês. Como que fica o meu fluxo de caixa nesse período? Então é um módulo muito simples, com um processo de inteligência muito robusto, mas que previne esse tipo de estresse de trabalho. E aí é onde que os laboratórios hoje, que já estão pensando em gestão, estão usando esses processos automatizados, essas soluções automatizadas, para liberar tempo de equipe. Liberou tempo de equipe, você faz o quê? Você abre outra unidade, você realoca time, você coloca gente para ligar para paciente, você coloca gente para ligar para médico, fazer relacionamento, para avaliar números, relatórios. Você consegue realmente performar pensando em crescimento. E esse módulo, ele também pode ser adquirido, assim, se o gestor quiser comprar um laboratório, quiser, olha, eu quero esse módulo, mas ele tem a opção também de não querer? Tem a opção também de não querer. Por isso que a gente trabalha de forma modular, tá? O Autolac, ele tem o workspace laboratorial, ele é o Autolac básico, funciona de ponta a ponta da amostra, né? Então, desde da recepção do paciente, coleta, triagem, todo o processo de análise, todo o processo pós-analítico, isso tudo está dentro do workspace laboratorial, que é o Autolac. A gente vai ter, além do Autolac, aproximadamente aí uns 20 módulos opcionais, que são esses automatizadores. São módulos que vão melhorar a sua performance. Então, você quer um processo que vai auditar o seu faturamento? É um módulo opcional, né? Até para permitir que, por exemplo, poxa, eu tenho um laboratório, é pequenininho, eu não estou querendo pensar nisso ainda não estou querendo investir. Vamos começar com o processo básico. Agora eu estou começando a entender que eu estou perdendo faturamento, eu estou tendo erro de digitação, eu estou tendo que fazer recoleta, chamar o paciente de volta no laboratório. Não, peraí, deixa eu ver quais são os recursos disponíveis para mim dentro do Autolac para que eu possa começar a eliminar esses erros e ganhar escala. Então a gente vai ter módulos que ajudam na performance e redução de erros. A gente vai ter módulos também que ajudam na gestão financeira, estoque, né? Módulos que são fundamentais para quem quer ter uma gestão madura e eficiente de tudo que é financeiro dentro do laboratório. Porque estoque também é dinheiro, viu, gente? O pessoal não olha para estoque como finança, estoque é finança. Reagente, caixa de reagente perdida é dinheiro rasgado.
Então, quando você tem esse passo de olhar para a maturidade gerencial do seu laboratório, a gente também tem módulos auxiliares para isso. Então, é uma escadinha, né? Que vai depender aí muito da maturidade do laboratório em gerenciamento, em produtividade, em resultado, e que vai depender também do porte do laboratório. Obviamente, tem laboratório muito pequenininho que ainda não tem condição de investir. Mas um alerta eu faço, assim, em 100% dos casos, a automação ela sai mais barata do que a hora homem, tá? Em 100% dos casos. O que falta é fazer a ponta do lápis, é entender esse custo-benefício. Então, em 100%, isso porque a gente hoje precifica os nossos módulos pensando em hora de trabalho, né? O que a gente consegue de fato entregar de valor, reduzir, e o módulo ele é mais barato que isso, porque para a gente é muito mais significativo que isso seja acessível e que o cliente consiga perceber um valor de redução real, um resultado real no final do exercício. Mas em 100% dos casos, colocar uma automatização vai reduzir custo, não vai aumentar. Isso se a gente pensar na hora homem. Sim. Eu achei muito interessante essa parte de vocês terem esses módulos para dar flexibilidade ali para o cliente, ele poder adquirindo à medida que o seu negócio também evolui e vai crescendo, ele vai vendo as necessidades, né? Então isso permite que não seja algo impossível, né? O cliente ele pode começar com um laboratório pequeno, fazer ali o autolac básico, e à medida que ele vai crescendo, ele consiga então adquirir esses outros módulos e ir ampliando também, melhorando o seu sistema ali de gestão. Vendo você falar, eu poderia te perguntar o seguinte, você então, né, diante do que você me disse agora, você diria que tem um sistema laboratorial e aí, claro, como o autolac, né, defendendo a bandeira de onde você está, onde que você vive ali, acredita, você diria que é uma ferramenta meramente operacional ou que poderia, de fato, ser uma decisão ali estratégica para cada laboratório clínico hoje? Doutora Mila, investir em tecnologia é uma decisão estratégica diária. E eu te falo com o know-how de uma pessoa que gerencia uma empresa de tecnologia. Hoje, eu tenho um investimento em tecnologia, em ferramentas de gestão, e aqui não estou falando só em ferramentas robustas de IA, de banco de dados, né, do que a gente usa para desenvolver solução, não estou colocando isso na ponta do lápis, tá? Eu estou falando de realmente ferramentas que eu uso para o meu processo de gestão. Hoje eu tenho um investimento em ferramentas de gestão, em tecnologia, acima de 5% do meu faturamento, tá? Em média, os laboratórios estão dispostos a gastar, vou dizer assim, 0,5%. 1% já acha que é muito. Hoje eu passo de 5% do meu faturamento, em alguns períodos chegou a 10% do meu faturamento, investindo em ferramentas de gestão. Ferramentas para todas as áreas da minha empresa, com inteligência, com automatização. E isso eu vejo uma redução muito clara na minha folha de pagamento, tá? Então, hoje eu consigo crescer empresa sem a necessidade de crescer equipe. E só a tecnologia faz isso. E aí, quando você coloca esse investimento na ponta do lápis, você começa a perceber não só que você está gastando menos na proporção, porque eu vou gastar 5% em tecnologia, mas eu vou reduzir em 10% minha folha. Né? Eu vou deixar de gastar 50% de folha, eu vou começar a gastar 45%, 40%. Eu consigo realmente ver isso na prática. Mas tem um ponto que a gente precisa pensar também que faz todo sentido. É um investimento. Então, quando a gente entende que tecnologia é um investimento para que eu possa reduzir outros custos e coloco isso realmente ali no meu balanço, eu percebo que não só com mais tecnologia, com mais automação, eu preciso de menos pessoas operando, mas eu tenho pessoas mais qualificadas, eu invisto mais em treinamento, eu tenho pessoas mais felizes, porque são pessoas que lidam com menos erros, com menos operações manuais, com menos retrabalho. Então eu tenho pessoas mais satisfeitas, né? E eu tenho pessoas que vão ser mais analíticas.
Então, elas vão conseguir ter acesso a muito mais informação relevante. Elas não vão gastar tempo fazendo o básico, elas vão gastar tempo fazendo a análise, e com isso eu tenho um time inteiro pensando o meu negócio. Um time inteiro pensando o resultado para mim. Então, tecnologia, na minha opinião, é uma das principais decisões estratégicas dos próximos anos que os gestores precisam ficar muito atentos para tomar decisões corretas, né? Em tecnologia, a gente não economiza R$500. Em tecnologia, a gente investe para economizar recursos em outras áreas. Concordo totalmente. Acho que isso tem que vir mais à luz. Tem que ser falado, tem que ser mais divulgado. Porque isso que você falou, né? Não é olhar como um gasto, mas sim como um olhar de investimento do quanto que a sua empresa depois vai prosperar com esse investimento em tecnologia, em sistema de gestão. Você capacitar, inclusive, para que os seus funcionários, os seus profissionais, eles tenham esse olhar, porque também não adianta você vai adquirir um sistema, vai colocar, mas você não vai fazer com que a sua equipe também pense, né, todo mundo ali da mesma forma, acreditando que aquilo ali realmente é uma melhoria para todo o trabalho, né, do coletivo. Porque às vezes tem pessoas que não nasceram, estão ali só para fazer aquela parte ali técnica, analítica, e acha que, não, mas o laboratório vai crescer se eu fizer aqui sem erro, mas a gente erra, o humano erra, falha. Quando a gente está sobrecarregado, eu digo porque eu entendo a rotina de tantos e tantos analistas, farmacêuticos, biólogos, biomédicos que estão trabalhando incansavelmente, sem sistemas, na bancada, manual, e quanto isso impacta quando a gente libera um laudo errado, que impacta inclusive, eu que trabalho com emergência, com óbito de alguém. Então, o quanto isso impacta na nossa saúde mental, e o quanto esse problema de saúde mental vai causar problemas dentro também da empresa, e isso vai repercutir lá no final, no financeiro. E precisa, Rebeca, de mulheres como você, para inspirar, inclusive porque, para mim também aqui te ouvindo, porque muitas vezes, e ainda até para um lado, porque é algo que eu falo muito também nas minhas redes, por ser mulher e a gente está numa área de exposição, inclusive, é de que a gente pode fazer isso também, trabalhar com gestão e trabalhar em cargos de coordenação, de liderança e ter essa visão. Então, eu espero que você possa levar cada dia mais esse seu trabalho adiante, dentro da WMI, enfim, onde você já está aí há 17 anos, né, trabalhando, que venham muitos e muitos mais anos, para que outras mulheres também, até mesmo dentro da minha área da farmácia, da área científica, da área da saúde, a gente também pode passear por essas áreas, e por que não a gente sair da bancada e estamos ali nesse espaço, nesse lugar de liderança, de gerir, né, os nossos negócios. Então, que isso possa impulsionar também para que mulheres possam fazer, assim como você tem feito tão bem. E para fechar, e eu concordo 100% que é uma decisão estratégica ter um sistema de gestão, para a gente finalizar, qual conselho que você daria para um laboratório que ainda depende muito de processos manuais, para que saia, sabe, rompa aí essa bolha, e um conselho mesmo para que esses empreendedores, eles possam crescer, né, e poderem fazer do laboratório clínico não só um espaço para meramente entregar um laudo, um número de exame, mas que possa modificar a vida da pessoa que recebe, mas a vida de todo colaborador que está ali dentro daquela empresa. Bom, vamos a alguns conselhos, muitos impactos. Obrigada por tudo aí. Eu penso assim, para o gestor, né? Qual seria o meu principal conselho? Toma muito cuidado com os custos invisíveis, aqueles que talvez você não está contabilizando, colocando na ponta do lápis e que estão gerando impacto para o seu laboratório, né? Ao invés de pensar só custo de investimento, aquele que você tira do bolso e paga, comece a analisar aqueles que você não está
tirando do bolso e pagando, mas que está te gerando problemas ou gargalos na sua operação. São esses os custos invisíveis que podem estar travando o crescimento do seu negócio, que podem estar travando você de atrair mais pacientes, de poder ter um atendimento e um processo mais eficiente, e você não está tendo olhar para isso. A gente olha muito para o que está no papel às vezes, olha uma DRE e fala assim, nossa, esse custo aqui, computador, vou parar de comprar computador. Nossa senhora, cafezinho, gente, gastou isso tudo com cafezinho, vou cortar o cafezinho. Então a gente olha muito para o que está ali no papel e não olha na prática do processo aqueles os custos invisíveis que estão realmente fazendo o teu laboratório patinar. Então tenha um olhar para isso, comece a entender que todo o resto é investimento para o seu crescimento e vai te ajudar a destravar esses problemas. Para os profissionais da área, quero deixar um conselho: estudem tecnologia. O profissional do futuro, ele é um orquestrador da tecnologia. É um profissional que entende de sistemas, que entende de IA, inclusive, que vai conseguir usar a tecnologia a seu favor para melhorar a entrega, para otimizar resultado, para conseguir construir soluções, para pensar coisas melhores para seu processo. Quando eu falo construir soluções, no dia a dia, o que pode ser otimizado, o que pode ser melhorado, quais resultados eu preciso ainda ajustar melhor. Então, esse profissional, ele vai depender cada vez mais da tecnologia para entregar grandes resultados. E a gente tem muita tecnologia hoje acessível, tem IA acessível, tem IA grátis, disponível, e tem profissionais que já estão começando a se capacitar nisso para, de fato, poderem alavancar a sua própria entrega. E eu não estou falando de se ancorar na tecnologia, tá? Eu estou falando de orquestrar. Então, estudar, entender e poder usar isso como um estratificador do seu potencial é o conselho que eu posso deixar para qualquer profissional que está começando ou que já está na operação. Estuda muito tecnologia, porque a gente vai ouvir falar muito, muito de tecnologia nos próximos anos. Eu saio motivada aqui desse podcast, dessa 1 hora de aprendizado também. Foi um grande aprendizado para mim, que estou na bancada já há tantos anos, já perdi até as contas, viu, Rebeca? E já trabalhei muito sistema com hospitais grandes aqui em Salvador, privado, e com sistemas, e com ferramentas de gestão, e sei o impacto positivo, claro, né, que traz ali ao final para a gente, como um todo, para a empresa em si. Apesar de hoje, no sistema público, a gente tem alguns entraves, e eu hoje não estar mais trabalhando, né, com um sistema assim. Mas espero que em breve essa realidade mude. Eu quero te agradecer imensamente por esse tempo que você disponibilizou aqui, para que pessoas aí do Brasil inteiro possam estar ouvindo agora, aqui nos principais canais, sobre esse bate-papo tão importante e interessante, que eu acho que vai além somente da questão de usar um sistema para o laboratório, mas eu acho que como um todo, ainda mais esse seu conselho final, de que a gente possa orquestrar, né, e não se ancorar. Gostei disso, e é verdade, as IAs, né, a nosso favor. Então, muito, muito obrigada, espero que a gente se encontre aí nos eventos científicos, tecnológicos, que vão acontecer agora em 2026 aqui pelo Brasil, e que essa parceria continue aí, firme e forte, tá bom? Com certeza. Eu que te agradeço seu tempo, agradeço a disponibilidade e essa troca que foi tão rica. E deixa aí meu contato também, né? Deixa aí os meus contatos, quem quiser me procurar, quem quiser me chamar lá no Instagram, meu Instagram é aberto. Trocar é Rebeca Mangualdi, é bem simples, né? É só meu nome e sobrenome, mas quem quiser entrar em contato, trocar ideia, pedir novas dicas, eu estou 100% à disposição para somar, para que a gente possa ver cada vez mais os laboratórios do Brasil crescendo e se tornando cada vez mais competitivos. Espero ter somado um pouquinho hoje. Com certeza, só agradecer. Esse foi mais um episódio aí do Papo com Prof. Mila Cabral. Espero que a gente tenha novos encontros ainda esse ano. Um grande beijo, muito obrigada